Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje na formação sobre os santos, hoje eu vou falar sobre São Daniel Comboni. Esse santo nasceu no dia 15 de março de 1831 na Itália. Ele veio de uma família bastante simples e pobre. Só que essa família era rica em fé. E São Daniel ele foi ensinado a viver essa fé. E conta a história de São Daniel que ele foi o único sobrevivente de 8 filhos que seus pais tiveram. E os outros 7 morreram já com pouca idade. E aqueles pais deram muito amor a São Daniel. E aos 17 anos, São Daniel ele decidiu ir para o seminário a estudar para se tornar sacerdote. E aos 23 anos, ele se tornou sacerdote. E ele ouvia as histórias dos missionários que ia até a África evangelizar. E com isso, começou a ele ter um desejo também de se tornar missionário na África. Só que também veio o pensamento dele, será que era vontade de Deus ou era só o desejo dele? E também ele pensou na sua família, no seu pai, na sua mãe. Só que seu pai incentivou a ele se tornar missionário. E com o tempo, São Daniel Comboni ele foi ser missionário na África. E foi ele e mais 5 missionários. E quando chegou lá, ele se impressionou com aquele povo africano, com o sofrimento. São Daniel ele decidiu viver realmente o Evangelho daqueles que ele foi ao encontro dos mais necessitados. Só com isso, também veio as dificuldades. Lá eles tinham uma grande dificuldade com o clima e com as doenças, até que alguns missionários que tinham ido com São Daniel até a África morreram. E São Daniel também ficou doente e teve que retornar para a sua cidade. Mas São Daniel dizia assim: eu tenho uma vida somente para consagrá-la ao bem dos africanos. Desejaria ter 1000 vidas para consumi-las com essa finalidade. Só que ele não desanimou. E ele foi até o Vaticano rezar diante do túmulo de São Pedro para o Senhor iluminar ele. E durante aquela oração, ele criou o plano de regeneração da África. E nesse plano, ele montou escolas que lá ensinava a fé cristã. E com isso, lá também formava médicos, pessoas que iam ajudar na África. E com isso, ele foi ordenado bispo em 1877. E em 1996 ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II. E em 2003 também foi canonizado. São Daniel Comboni ele decidiu viver o Evangelho, não só na palavra, mas na prática. Que a gente possa seguir o exemplo de São Daniel Comboni, viver esse Evangelho não só na palavra, mas viver a palavra de Deus em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.